Primeiro-Ministro de Itália voltou a fazer pressão para que sejam aumentados os recursos do Fundo de Resgate da Zona Euro. Para Mário Monti, é preciso uma união económica e não apenas uma união orçamental para o crescimento europeu. Merkel e Sarkozy reúnem-se na próxima semana para preparar a Cimeira Europeia. Acredita que este tema vai estar em cima da mesa? Eu diria que deveria estar, mas a questão é que o calculismo político tem demonstrado que normalmente Merkel e Sarkozy têm estado mais preocupados com as eleições, este ano vamos ter eleições em França, do que propriamente com a resolução definitiva da crise da dívida soberana. É importante que, uma vez por todas, a União Europeia esteja unida e sem estar à espera que sejam, nomeadamente, as economias emergentes a participar nos alargamentos, eventuais alargamentos no fundo de resgate. Nós temos que nos lembrar que a situação orçamental da zona euro, em termos médios, é mais favorável que a das principais economias desenvolvidas. Estados Unidos, Japão e Reino Unido. O que é que tem faltado? Tem faltado uma vontade política de avançar com soluções que convençam definitivamente os mercados e que sejam dignas do próprio projeto europeu. E isso passará por mais integração orçamental e fiscal, já há algumas propostas nesse sentido, que foram avançadas em recentes cimeiras, e simultaneamente por mais solidariedade entre os Estados europeus, nomeadamente entre os Estados que têm posições orçamentais mais robustas, como a Alemanha, e que permitam, essa solidariedade permite alargar, por um lado, o fundo de resgate, que possa vir a acudir, nomeadamente, a situação de Itália, que é o país cujos yields estão em níveis mais preocupantes, e, simultaneamente, avançar com medidas de médio prazo, que eu, na minha opinião, privilegiaria a emissão de eurobonds, obviamente, paralelamente com a tal integração orçamental e fiscal, de modo a que não haja aqui um problema de incentivos que permeie o xismo dos Estados. Por outro lado, o Primeiro-Ministro da Grécia apelou a um acordo com a Troika e alertou que, caso isto não aconteça, a Grécia enfrenta em março o risco de falência desordeira. Esta é a segunda mensagem que a Grécia envia no espaço de poucos dias à comunidade internacional. De facto, uma falência desordeira, como lhe chama o Primeiro-Ministro da Grécia, pode acontecer na Grécia e, na prática, que efeitos é que isso traria? É assim, é muito simples. A Grécia não consegue emitir nos mercados. Por outro lado, não tem receitas fiscais que permitam financiar as amortizações de dívida, o que significa que, se não houver um acordo com a Troika, simplesmente eles não conseguem cumprir as suas obrigações nos mercados internacionais. E isto, obviamente, tem efeitos, ou teria efeitos muito perversos sobre o sistema financeiro. Algo semelhante ao que aconteceu com a Lehman Brothers, mas provavelmente pior. Ou seja, havia muitos agentes que iriam reconhecer perdas, nomeadamente ao nível do sistema bancário, com o impacto ao nível do ratio de sustentabilidade dos bancos, com o aumento da desconfiança nos mercados financeiros, nomeadamente no mercado monetário, e nós sabemos, quando foi da falência do Lehman, o que é que aconteceu. Tivemos a pior recessão desde a grande depressão dos anos 30, o que significa que essa situação tem que ser evitada a todo custo. Por outro lado, há também ainda a questão dos CDS, que é uma espécie de navegar por mares nunca antes navegados, porque ninguém sabe ao certo o montante de CDS que existe sobre a dívida grega no mercado. E aí também seria uma situação a evitar, e que no caso de uma falência desordenada, certamente que os CDS iriam ser ativados, ao contrário de um eventual incumprimento ordenado que tem estado a ser negociado ao longo dos últimos meses, que visa exatamente não ativar os CDS.